Olá, eu gostaria hoje de apenas chamar a vossa atenção para apresentar o que há de novo na Livros for Kids Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Obrigada. Vocês certamente conhecem as histórias da Turma da Mônica. Conhecem os personagens? Cascão, Mônica, Cebolinha, Magali e todos os outros. Sansão, não esqueçam do Coelho da Mônica, o Sansão. E nós temos na Livros for Kids uma série de livros que o Maurício de Souza escreveu e fez tantas ilustrações belíssimas que as crianças certamente vão amar. E eu já digo de antemão que o feedback de muitas mães tem sido assim uma coisa fantástica de ouvir. Ah, minha filha amou, ela pegou o livro e ela não queria mais largar. Ah, minha filha gosta demais das músicas e ela já sabe aquelas sim, Alzaí. Então, esta é a prova de que os livros têm dado certo. E então eu gostaria de chamá-las a atenção para alguns títulos. Lembram, por exemplo, da história da tartaruga e a lebre? Um sempre gosta do outro porque um é mais devagar e o outro mais rápido, né? Lembra também da galinha dos ovos de ouro? Histórias como essas vêm neste livro aqui. 365 histórias para um ano inteiro. Você não vai passar um dia sem uma história, porque nessa compilação dos 365 noites com a Turma da Mônica, você tem histórias que não vai faltar para ler para as crianças durante aquele período preparatório para dormir. Ler antes de dormir é um hábito que fica para a eternidade. Enquanto a pessoa viver, ela vai lembrar daquilo. E já que ler é um hábito sadio, para evitar não ter sono antes de dormir, na hora de dormir, acostuma a criança, então, a ler aos pouquinhos, porque isso vai ser um hábito que vai ajudá-lo também, ajudá-lo e preparar. Não tem São João, ou não teria São João, se não fosse o conjunto de lendas e parlendas, de comidas que formam o nosso folclore, né? A cultura do povo. E folclore é justamente isso. E para ajudar a mamãe, o papai, ensinarem às crianças sobre o folclore, sobre a nossa cultura, temos esse livro aqui, Folclore Brasileiro. E ele é bem ilustrado, ele traz várias músicas de quando a mamãe era pequena e aprendeu, ele traz lendas, parlendas, provérbios, ele traz a Turma da Mônica apresentando todo esse material. E, por exemplo, há um que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Lembra, mamãe? Lembra, papai? Esse é um dos provérbios, um dos dizeres popular que as crianças podem aprender e entender como colocá-los em prática na sua vida. Folclore é, portanto, um livro que não pode faltar em casa. Sabe por quê? A criança vai aprender também a pesquisar. Antes a gente ia para as bibliotecas, né? Sentava lá, não tinha a facilidade da internet, da tal da Wikipédia, do tal do Google. A gente tinha que pesquisar nos livros. E hoje, uma das formas de fazerem, de tornar, de incutir o hábito de pesquisa para as crianças, com as crianças, na vida das crianças, é então levá-las a procurarem, por exemplo, as músicas que tem aqui, que o livro não tem um CD, e eu acho isso muito interessante. A mamãe vai sentar com a criança e vai então, ou o papai, claro, e vai procurar na internet algumas músicas que tem aqui e vão juntos aprender. E sabe o que é interessante? Isso cria um elo, reforça o elo de união que vocês já possuem. Elas vão aprender a querer fazer coisas com vocês. E quer ver uma dica desse livro? Lá no final tem a dica, tem o glossário, tem o índice geral, mas tem também dicas de atividades que vocês podem fazer. Por exemplo, dominó de provérbios,
Aprendeu os provérbios? Então faz um dominozinho, escreve no papelzinho e vai ver qual é que combina com o outro. Então, é um livro que, eu digo, não pode faltar na biblioteca de casa. Quando a gente lê isso, lembra o quê? Taran, taran, tan, tan, tan. Taran, taran, tan, tan. Tan, 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 tan. Minha adolescência, minha infância foi acompanhada com isso aqui, com essa musiquinha. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo traz da televisão para a leitura, de uma forma bem divertida, histórias que aconteceram no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você gostava, se divertia ao assistir aqueles desenhos? Então agora você pode transformar isso realidade na sua vida hoje com os seus filhos. Pega o livro, senta, vai ler, e são várias histórias que você pode separar e dividi-las por dias. E aí cria aquele espírito de aventura, né? O que vai acontecer? E qual será o final da história? E lá vai, ó, a imaginação solta para pensar no final da história. E a mamãe pode então dividir, ou o papai, pode dividir cada história em 2, 3, até 4 pedaços para não ficar cansativo. E vai então apresentar as aventuras vividas no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostou dessa série? Entre no nosso site, vai ficar aí embaixo, você já conhece também, né? Mas, aliás, você já conhece, mas deveriam compartilhar mais com os amigos, né? Não apenas curtir a nossa página e dizer para mim, Osaí, eu vi, eu gostei, mas compartilha, porque assim você vai estar ajudando a uma mãe que também precisa de material em casa para continuar a desenvolver o português como língua materna. E fica a lembrança de que a criança, na primeira infância, ela tem mais facilidade de aprender idiomas. É aquela esponjinha, está muito atenta, vamos dizer assim, ativa, é na primeira infância. Enquanto criança, ela pode aprender sim, mas é na primeira infância que os idiomas ficam bem fixados. Lembra de quando a mamãe passava a mão na barriga da criança, a mão na sua barriga e dizia, ô neném, nananá, nananá, aquela longa história, né, que a mamãe gostaria de contar? É a mesma coisa. Continua conversando com o bebê, 1 ano, 2 anos, continua conversando com ele em português e vai também lendo livros, porque é de pequeno que os hábitos são influenciados. Eu agradeço a vocês pela audiência e agora fica o meu convite para aparecerem lá no site. Faça uma visita e eu sempre pergunto, tem alguma pergunta? Quer alguma indicação de livro? Precisa de alguma informação adicional? Não se sinta intimidado, mas mande a pergunta que eu respondo rapidinho. Se eu já estiver dormindo, assim que eu acordar. Mas você não vai ficar sem resposta. Valeu? Dá um joinha. Não precisa dar joinha, mas compartilha com as amigas. Copia e cola na sua página. Marca lá Livros for Kids Benelux, marca lá Osaí da Paixão. E assim a gente vai divulgando mais a possibilidade que nós temos de tantos livros para ajudar na propagação, no desenvolvimento do português como língua de herança. Obrigada!